Mateus 25:14. Nós estamos numa série de mensagens, a virada. Uma série de mensagens, a virada. Eu quero ler esse texto aqui contigo, Mateus 25:14. Vamos lá. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Pois a todo o que tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Último versículo, 30. E lancem fora o servo inútil. Que palavra forte, irmãos. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Até aqui a nossa leitura. Queridos, nós acabamos de ler um texto onde fala sobre talentos. Os talentos, eles representam não somente recursos financeiros, mas eles representam dons. Ele representa tempo. Talentos representa a responsabilidade que nós temos que ter com aquilo que Deus entrega para cada um de nós. Deus, quando nós nascemos, Ele já vai confiando algumas coisas, desde pequeno, através dos pais. E quando a gente vai crescendo, Deus vai confiando ainda mais. Você tem talentos dados por Deus. Todos nós aqui temos dons. Todos aqui têm talento. Todos aqui têm um tempo que Deus deu para que você venha administrar e multiplicar aquilo que o Senhor confiou na sua mão. Eu não sei o que Deus tem confiado nas suas mãos, mas você precisa saber. Porque o texto está nos falando sobre o Senhor que entregou os talentos e saiu e depois voltou para a prestação de contas. Então,
o que recebeu um talento, ele não tentou investir, ele guardou, ele enterrou o talento. Por quê? Talvez porque teve medo, mas as mentiras estavam na mente dele. Ele disse que o Senhor colhia onde não plantou, o Senhor era severo, era mau. Não, isso são mentiras que o inimigo planta na mente de pessoas, onde muitas vezes deixam de buscar a Deus e andar com Deus e de obedecer a Deus, achando que Deus quer tirar a alegria, Deus quer tirar tudo da sua vida, porque andar com Deus é sofrimento. Queridos, andar com Deus é algo maravilhoso. Andar com Deus é uma alegria que não iremos encontrar em nada e em ninguém. Você pode tentar preencher um vazio em coisas, em pessoas, em conquistas, não vai dar certo. Mas quando nós buscamos a Deus e de fato nos preenchemos com a sua palavra, com a sua presença, com o seu Espírito Santo, nós ficamos maravilhados. E existem dias e momentos na nossa vida que você não vai conseguir expressar para ninguém. Vai faltar palavras. De tão maravilhoso que é. Existem orações, existem momentos que Deus separa para nós diante dele, que somente nós sabemos o quão bom é estar com o Senhor. É por isso que alguém pode chamar até de doido. Você quer ler a Bíblia, você quer ir na igreja, o que você quer fazer? Claro, porque ele não está acessando o que você está acessando. Só você sabe. Só nós sabemos quando nós estávamos tentando preencher algo dentro, no mundão, fazendo coisas, procurando em pessoas, enfim, e nada melhorava. Só piorava. Mas quando nos encontramos com o Espírito Santo, ou quando ouvimos a sua voz, quando Jesus nos chama, e quando a gente aceita o chamado, queridos, vem uma alegria imensurável. E essa alegria se propaga para a tua casa e para aqueles que estão em volta de você. Isso não quer dizer que não vai ter lutas, vai ter, mas em meio às tempestades nós estamos em Cristo. E Cristo nos dá uma nova vida. Cristo nos dá a verdadeira alegria que o mundo não pode nos dar. Queima o coração. Nós passamos a viver num mundo celestial, desenvolvendo as tarefas terrenas. Amém? Porque ser cristão não é agora virar ET, não é ficar no outro mundo, não, é viver pela fé, é ter visões, sim, mas é cumprir com as tarefas terrenas. Essa parábola nos ensina, então, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17, preste atenção nesse texto. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Essa palavra tem que mexer com a gente. Porque muitas vezes a gente sabe que precisa ser feito, a gente sabe que precisa ter compromisso, a gente sabe que precisa ir além e a gente às vezes fica procrastinando. Um compromisso com Deus, uma oração, um abraço, um versículo, um momento em família para leitura bíblica, um momento com os filhos onde você chama os filhos e ora, um momento com a esposa onde você chama a esposa e diz, vamos orar. Love baby. Você ora. Ou você deixa somente para o templo aqui na igreja orar. Você precisa criar uma atmosfera na sua casa também, uma atmosfera de presença de Deus, do Espírito Santo. É a coisa mais linda do mundo. A sua casa não será a mesma a partir de hoje. Amém? Porque você está entendendo e Deus está abrindo seus olhos de que ir na igreja não vai nos dar uma nova vida, mas andar com Cristo sim. E por isso nós estamos na igreja. Por isso nós somos a igreja. Amém?
Você não pode terceirizar uma vida com Deus apenas por estar numa igreja. Não. Mas nós estamos aqui, por quê? Porque é a reunião dos santos, é a reunião da igreja de Cristo. É a reunião onde nós estamos concentrados em Cristo Jesus. Mas durante a semana, nós estamos no nosso quarto, nós estamos com a família, nós estamos passando por lutas, batalhas, e estamos firmes em Cristo, porque Ele guerreia as nossas guerras. Talvez você chegou aqui hoje triste, com problemas. Todos nós temos problemas. Todos nós estamos numa batalha invisível, mas quando nós nos unimos, nos reunimos aqui em prol da adoração a Cristo, Cristo também está olhando por você e por todos nós. Deus conhece cada um de nós, Ele conhece cada pessoa, e Ele espera então esses frutos de acordo com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Deus conhece cada pessoa e espera frutos proporcionais àquilo que Ele lhe deu. O que recebeu 5 multiplicou mais 5. O que recebeu 2 multiplicou mais 2. E o que recebeu 1, Deus esperava que ele multiplicasse mais 1. Deus nunca vai nos pedir algo que Ele não tenha nos capacitado para multiplicar. Então pensa na sua vida com Deus, algo espiritual, e nós estamos aqui diante do Senhor. Talentos representa o tempo que Deus está te dando, como você usa o tempo. Você tem programado o seu tempo ou vive de qualquer jeito? Você tem dedicado tempo para a leitura bíblica, para a oração? É importante? Todos os dias, pastor? Sim, nós necessitamos e precisamos de Deus todos os dias. Porque o inimigo, ele dá suas investidas todos os dias também. Então use o seu tempo para buscar cada vez mais a Deus. Use o seu tempo para você se dedicar cada vez mais para aquilo que vai te impulsionar em todas as áreas da sua vida. Olha uma mentira do diabo. Parece que quando a gente está orando, a gente vai estar perdendo tempo. Quem já teve essa sensação de que quando foi orar em casa, parecia que estava perdendo tempo e tinha que fazer muita coisa? Eu já tive. Alguém mais? Só eu. Parece que quando a gente vai ler a Bíblia, parece que a gente está perdendo tempo. Nossa, eu vou ler a Bíblia. Não, eu tenho que fazer muita coisa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que isso, eu tenho que isso, eu tenho que isso. Não, queridos, é a partir de Deus, é a partir das Escrituras, é a partir do Espírito Santo que Ele vai nos dar discernimento, sabedoria, e abrir portas e fechar portas para que a gente possa resolver o que tem que resolver, projetar o que tem que projetar e multiplicar o que precisa ser multiplicado. Fala comigo assim: Deus é um Deus de multiplicação. Deus não é um Deus de divisão, queridos, é um Deus que multiplica. E você precisa crer muito nisso, porque a parábola está nos dizendo que o que multiplicou 5, o que recebeu 5 multiplicou 5, e recebeu 2 multiplicou 2. E esses, o Senhor disse: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para a alegria do teu Senhor. Eu não sei se você já teve esses pensamentos, mas às vezes eu paro e penso, fico meditando quando o Senhor voltar. O que Ele vai falar para mim? Nós precisamos pensar nisso. Gabriel? O que Ele vai falar? O que Ele vai falar com o tempo que Ele me deu? O que Ele vai falar com o ministério que Ele deu? O que Ele vai falar com a igreja que Ele confiou a mim? O que Ele vai dar? O que Ele vai falar com a família que Ele confiou a mim? A esposa, os filhos, aos recursos, aos dinheiro, aos negócios? O que Ele vai dizer? Entende? E isso deve gerar em nós não medo, mas um temor. Porque se Deus é um Deus de multiplicação, quer dizer que Ele é o mais interessado em te abençoar e me abençoar. Ele é o mais interessado. E nós vamos tirar esse momento, eu convido o pessoal, no momento gratidão, de nós estarmos cumprindo com as nossas ordenanças de dízimos e ofertas. Momento gratidão. Eu estou sendo intencional na mensagem, Deus colocou em meu coração, em justamente nós mudarmos a ordem
e pensarmos sobre como nós estamos andando com Deus nessa área. É uma das áreas que o inimigo tenta, é uma das áreas que o inimigo mais quer agir, mas é uma das áreas que Deus também mais quer abençoar a igreja. Nada é obrigado no reino, mas toda bênção requer uma aliança com o Pai. Eu vou dizer de novo para você entender. Toda bênção exige uma aliança com Deus. Não existe bênçãos sem aliança. Deus é um Deus de aliança. E nós não podemos deixar as mentiras do inimigo entrar na nossa mente. Os enganos. Então você que é dizimista fiel, você está honrando a Deus. Você que é ofertante, você que está sempre disposto a contribuir além dos dízimos para que a igreja possa expandir, crescer. Amanhã nós vamos quebrar o deck, vamos fazer um novo, enfim. A igreja está sempre procurando melhorar. Mas dízimo, oferta e gratidão e contribuição é algo espiritual. Fala comigo assim, é espiritual. É espiritual, queridos. A maneira com que a gente lida com o dinheiro é espiritual. Em tudo que nós fazemos e tudo que Deus confia nas nossas mãos é espiritual. O que eu quero dizer com isso? Vai ter algum tipo de impacto no mundo espiritual fora do nosso controle. É isso. A maneira com que nós usamos o tempo dá um impacto também no mundo espiritual. A maneira com que a gente usa os talentos e os dons dá um impacto no mundo espiritual. Mas eu declaro em nome de Jesus, uma igreja firme na rocha. Uma igreja posicionada em Deus também na vida material. Posicionada, não recebendo as mentiras do inimigo sobre dízimo e oferta. Talvez você é novo, primeira vez no culto, enfim, fica bem à vontade, não se sinta pressionado a nada. Mas o que eu quero te dizer é que Deus é um Deus de aliança e toda bênção requer uma aliança, um compromisso com Deus em primeiro lugar. É lindo demais ver o que Deus está fazendo. Ontem nós estávamos na Betel de Guaíba e um povo abençoado demais. A igreja é linda. Mas é interessante que não é somente a igreja que a gente olha, os LEDs, as luzes, tudo muito legal. Mas é interessante que andando junto, tempo de mesa e participando junto, a gente vê os princípios espirituais aplicados. É lindo, irmãos. Nós vamos agora então dizimar e ofertar. Faça isso de maneira intencional na presença de Deus. E depois vamos estar orando, semeando, orando, abençoando as sementes. Deus abençoe. Tem a máquina de cartão, vai passar as caixas. Você pode fazer também no Pix da igreja, no QR Code. Deus abençoe. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre esse tema de hoje. Pode colocar no telão, por favor? A virada. Fala comigo assim, vamos ler juntos. A virada, uma questão de compromisso. É sobre isso que nós estamos meditando, e eu acho que é a quarta mensagem sobre a virada, se eu não me engano. E é sobre isso que nós estamos falando. Logo quando se pensa numa virada de Deus, muitas pessoas param e acham que a virada vai ser do nada. Acham que Deus vai olhar e vai dizer, ei, você está cheiroso hoje vai acontecer a virada na sua vida. Eu gostei de você hoje eu estou te amando, a virada já chegou. Virada não é do nada, a virada é de repente. Então, nós estamos meditando sobre compromisso com Deus em primeiro lugar. É uma questão de compromisso. Quando alguém casa, o casal usa uma aliança, sim ou não? Essa aliança está representando algo muito forte. O quê? Compromisso, aliança. Nos dias bons e nos dias não tão bons.
Esperamos que seja assim. Então, num casamento precisa de compromisso. Uma sociedade e uma empresa, quando dois sócios se reúnem, eles precisam ter compromisso. Uma família reunida, precisa se ter ali o quê? Compromisso. Compromisso com a casa, cada um faz a sua parte, ajuda. As crianças já ajudando naquilo que coloca em desordem, já arrumando, já está top. Já é um bom início. Arrumar o quarto, arrumar a cama. Tudo na nossa vida exige compromisso. Não existe, irmãos, prosperar sem aliança com Deus. Não existe ter uma vida plena sem compromisso com Deus. E na igreja não é diferente. No dia bom e no dia que não é tão bom. Nós, às vezes, escutamos a voz do inimigo e achamos que andar com Deus vai ser somente dias maravilhosos e muito felizes e que se tiver algum problema, eu não quero mais. Compromisso é um decreto dos céus para a nossa vida. Ao ponto de você pensar o seguinte: aconteça o que acontecer, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Deixa eu te falar uma coisa, desde 2007, quando eu me converti, eu não consigo ficar sem congregar. Eu não consigo ficar sem ter compromisso com a igreja. Porque quando eu tenho compromisso com pessoas, com a igreja, eu estou tendo compromisso com Deus. E eu comecei a pastorear em 2013, eu e a pastora Tati. Então, de 2007 a 2013, nós tínhamos o trabalho fora, não era integral na igreja, então nós tínhamos trabalho, tinha outras coisas a fazer e servíamos. E estávamos os jovens, e retiros, e plantando sementes, trabalho com as crianças, enfim, e nós éramos muito ativos. Até demais. Hoje a gente passa um equilíbrio para a igreja justamente porque nós passamos por momentos realmente que estava fora do equilíbrio. Como está o seu compromisso com Deus, o seu compromisso com você mesmo? O compromisso com a sua família e o compromisso com a igreja. Não existe bênçãos sem aliança e não existe aliança sem compromisso. Não existe. Isso é uma mentira que o inimigo colocou na nossa mente por algum tempo, mas ele foi desmascarado e hoje a gente sabe que existem coisas que a gente vai ter que fazer mesmo não gostando. Daquele que pensa que a vida é só fazer o que gosta, assinado, miau. A vida é justamente nós cumprirmos o propósito de Deus, também em coisas que nós não gostamos. Isso é aliança. Então, o primeiro tópico que eu quero passar para os irmãos é: o que Deus te deu já é o suficiente para você começar. O que Deus tem colocado nas tuas mãos já é o suficiente para você começar. O que recebeu 5 talentos, ele multiplicou mais 5. Pronto. O que eu aprendo aqui, e quero que você pense, medite junto comigo. Pare de olhar para aquilo que você não tem. Pare de valorizar aquilo que você ainda quer alcançar. Valorize o que você tem nas mãos. O que Deus já tem te abençoado. Comece a valorizar o que Deus já colocou nas suas mãos. A família que você tem, o trabalho que você tem. Porque é a partir daí que a multiplicação virá. Mas é pouco, sim, no pouco que a multiplicação começa. Deus nunca vai pedir algo para você que você não tenha capacidade de realizar, porque é Ele que opera tanto o querer quanto o realizar. Então, cada talento, cada dom que Deus está te dando são sementes para que você acesse uma nova estação, um novo tempo da tua vida em Deus. Pessoas querem acessar um novo tempo, mas não querem aliança. Você já viu aquelas pessoas que não querem casar, mas querem se relacionar? Eu não sei se tem alguém aqui, não precisa levantar a mão, por favor. Não quero expor ninguém. Mas uma das primeiras coisas que eu já falei para minha filha é o seguinte. Claro, em outra linguagem. Precisa casar. Porque se não assume, é porque não quer ter uma.
Calma, não olha, mulheres, não olhem agora. Porque se não querem casar, é porque não quer ter aliança. Não faz sentido. Nós vai se relacionar, nós vai se beijar, mas nós não vai casar. Isso eu estou falando de mundo espiritual, irmãos. Não estou brincando. Eu sei que é um tom para dar uma descontraída, porque pesou um pouquinho, né? É só para dar um quebra-gelo. Mas essa brecha, demônios entram. Os irmãos estão percebendo que não dá mais para brincar, né? Sabe o que vem num avivamento? A decisão de ter uma aliança com Deus e o compromisso de permanecer nela. Se fala de aliança, se fala de avivamento, e que bênção. E vocês já viram as igrejas crescendo no Rio Grande do Sul? Já viram? Pessoas se convertendo, sabe o que é isso? Avivamento. Sabe o que representa um avivamento? Decisão de aliança e compromisso com Deus. Não é oba-oba, não. É muito espiritual, queridos. É muito sério. Os filhos não podem ficar com essa opressão de algo pendente. Precisa se resolver. Então, casa de uma vez. E daqui a pouco hoje vai ter pedido de casamento aí. E se tiver agora, pode levantar a mão também, não tem problema. Mas tem que ser verdadeiro, não pedir em casamento e depois dar migué. Está amarrado isso aí, assinado. Como casa comigo, passa 35 anos, não fez nada. Aí o que era para ser aliança virou contra. Mas vamos voltar aqui para o texto. 5 talentos multiplicou por quantos? 5, ficou com 10. 2 talentos multiplicou por mais 2, ficou com 4. 1 talento ficou com medo. Viu Deus de uma maneira que... Viu o seu Senhor de uma maneira que não era verdade. Enterrou com medo. E o Senhor veio prestar conta. Não adianta enterrar o seu talento, não adianta você usar o pecado de alguém, dos outros, para enterrar o seu talento e dizer, eu não vou fazer porque fulano, porque isso, porque aquilo. Não adianta. O que Deus te deu, Deus vai voltar para conversar contigo. E comigo também, com todos nós. Então imagina, queridos, que isso é muito sério. É espiritual. Se eu perguntar aqui, quem aqui quer prosperar na vida terrena? Todos nós, mas queridos, o acesso espiritual que Deus nos dá vai nos fazer prosperar na vida terrena. Salvação é espiritual, é eterna. Bênçãos é terrena. Acessou? A Bíblia diz, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Bênção para quem obedecer, maldição para quem adorar outros deuses. Sim ou não? Isso é para a eternidade ou isso é terreno? Me ajuda, irmãos? É terreno. Então, bênção vem pela obediência. Mas vamos lá. Primeiro ponto, o que Deus te deu já é o suficiente para você começar. Começa com o que você tem, com o que você sabe, onde você está. Olha o engano do inimigo muitas vezes na mente. É quando eu me mudar que vai ser melhor. É quando eu ter um melhor carro, uma melhor casa. É quando eu conhecer alguém. Quando? A melhora está sempre no amanhã e não no hoje. O melhor está agora, nas tuas mãos, aqui e agora. É o agora. Então, a virada que nós estamos falando é justamente nós valorizarmos o que você já tem, porque você pode ter algo hoje que amanhã pode não ter mais. Todos nós pertencemos a um amanhã incerto, ou seja, no sentido de que nós não sabemos o que amanhã vai acontecer. Ou você sabe? Nós temos fé. Oramos, profetizamos, declaramos as bênçãos de Deus, sim, sempre vamos fazer isso, mas nós não temos o controle do amanhã. Nós temos um Deus que cuida de tudo e está no amanhã e está nos guardando, isso sim. Então a virada começa quando nós entendemos sobre a fidelidade que nós devemos ter com Deus. O que você tem recebido de Deus é uma semente, planta com fé, deixa multiplicar que Deus vai estar cuidando de tudo. Segundo ponto que eu quero falar com você,
A obediência é a chave mestra para a multiplicação. É a obediência a Deus que vai fazer com que a gente multiplique aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Você está aplicando o que Deus está te dando ou você está enterrando? Você está vivendo só para você? Ou você está vivendo também para servir outras pessoas? Logo mais à frente nós vamos ter as células GNV nas casas, dentro de um processo, é claro, mas eu espero que você seja uma das pessoas que estão sedentas para multiplicar o evangelho onde você mora. Com as pessoas que não conhecem Jesus ainda, não é um encontro de crente. É um lugar onde pessoas serão alcançadas para Jesus. Porque o que tem de cristão vivendo só para si, pensando só em si, e olhando para um cristianismo de status, se eu tenho, eu posso mostrar que eu sou abençoado. Chegou o tempo de nós multiplicarmos aquilo que Deus tem colocado dentro de nós. Seja uma palavra, uma revelação, uma mensagem. Porque quando nós ganhamos vidas e nos dedicamos a Deus, Deus cuida das nossas coisas. A aliança com Deus transforma uma vida. Você precisa fazer algo diferente, algo que nunca fez ainda. Quem nunca fez um retiro? Pelo amor de Deus. Se você está preocupado com um ronco no retiro, você não está entendendo nada sobre o mundo espiritual. Sabia que tem gente que não vai retiro por causa do ronco? Sabia disso, irmãos? Eu não vou no retiro porque eu não consigo dormir. Irmão, não tem ronco mais alto que eu ouvi no último retiro que eu fiz. Eu fui para me abastecer. Irmãos, e a cama era uma cama assim, ó, aqui e aqui. Tipo assim, ele estava com a cabeça e a minha cabeça, assim, cabeça com cabeça. O cara fazia uns negócios. Quando ele começou a assoviar, eu digo, não, papai, aí... Mas eu tenho uma estratégia para te dar. E eles deram lá no retiro, aqueles negocinhos que vai... Como é que é o nome? Protetora, bota o protetor. Mas eu tenho outra dica, leva um abafador ainda assim. Outra dica, um capacete. Irmãos, quem quer, vai, faz, não interessa. E vou falar para os irmãos, não dormi as 2 noites direito. Mas eu sabia que ali era o lugar para eu estar. E veio o renovo, veio o fortalecimento, veio tudo. Irmãos, eu não ganho comissão para quem vai no retiro, tá? Tá bom? Amém? O pastor está fazendo retiro porque ganha comissão das pessoas que vão. Arreda de Satanás. Já tenta fazer de tudo para a pessoa não ir. Compromisso exige aliança, aliança exige uma atitude vai te levar a acessar o que ainda não acessou na presença de Deus. E eu declaro em nome de Jesus uma igreja que está acessando cada vez mais a presença do Espírito Santo. E isso vai redundar na sua casa, na sua família, na sua vida, nos seus negócios e por aí vai. A virada acontece quando a gente age. Precisamos agir. Orar é agir. Ler a Bíblia já é uma ação. Queridos, eu falei domingo, vou falar aqui também. Ação não é você acordar 6 horas, tomar um banho, tomar um café rápido e sair para trabalhar, pegar um trânsito e eu estou fazendo... Não, queridos, oração já é uma ação e é uma das maiores e mais poderosas. Parar, ler a Bíblia é uma ação poderosa. As ações que a gente tem no mundo espiritual vai refletir no mundo natural. Você está indo para um tempo que você vai entender que não dá para sair de casa distraído, porque você está indo para uma guerra. E na sua casa, é você quem governa. Você deixa governar quem você quer. Ou é Deus, ou é a concorrência. Estão comigo na mensagem, queridos? Deus está te dando talentos nessa noite. Discernimento é talento, autoridade é talento. Eu vou contar
um momento que nós tivemos. Eu estava com um irmão, a gente estava para ir na Betel de Guaíba esses tempos, e a gente estava no posto abastecendo, eu e o Gabi, e a gente estava dentro do posto, a gente foi pegar um café, um negócio para comer, e eu disse, Gabi, olha lá para a rua, a BR, os carros todos. Esse cara, tu está entendendo que Deus está nos preparando para uma guerra? Tu consegue visualizar, e eu mostrando para ele uma visão espiritual de a guerra que existe lá fora. Irmãos, nós saímos e pagamos, quando a gente sai, vem o frentista, já estava meio coisado, já veio com umas conversas tortas, já não bateu, já... Espiritual. Não vou falar direito, porque senão daqui a pouco está assistindo, vai assistir depois. Muito espiritual, irmãos. E aí depois eu falei para o Gabi, disse, Gabi, tu entendeu já? Que já é uma batalha? Se abasteça de Jesus. Prepare-se, porque o avivamento ele exige compromisso, ele exige que a gente tenha o quê? Uma aliança com Deus. Tem pessoas que esperam ter aliança com Deus quando ficam doentes. Quando o filho fica doente, quando sai do controle, querido, nada está no teu controle. Pastor, eu preciso orar, o que eu preciso fazer? Por quê? Aconteceu alguma coisa, né? Porque aconteceu. Amém, Deus vai te atender, vai, mas não precisa chegar nesse ponto. O compromisso e a aliança com Deus é ainda mais lindo quando você está com a vida top, quando as coisas estão acontecendo, quando você está multiplicando financeiramente, família bem, cheio de saúde, bonitão, bonitona, e você diz, eu tenho uma aliança com Jesus. Mas pastor, se está tudo quebrado, dá para ter aliança? Dá para ter, e Jesus vai te aceitar. Mas não precisa esperar chegar nesse ponto. Cara solteirão, bonitão, ele decide, eu quero uma aliança com Jesus. Eu vou casar, a próxima bitoca que eu vou dar vai ser com a minha esposa. A menina crente também, ela decide isso, eu quero me guardar para o Senhor para quando eu for casar. Tudo é uma questão de decisão e aliança. A fé não precisa enxergar o final. Apenas dá o próximo passo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, dá o próximo passo. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer saber o final das coisas. Ah, tu lembrou da historinha do dragão, né, Tati? Não espera ver o final, apenas dá o próximo passo que Deus está dizendo para você dar. O próximo passo pode ser o batismo, o próximo passo pode ser congregar, o próximo passo pode ser você deixar um pecado, o próximo passo pode ser você parar de ouvir pessoas que não são instrumentos de Deus na sua vida. O próximo passo é você olhar para a sua casa e rever quem visita a sua casa. O próximo passo pode ser você tirar mais tempo com os filhos de oração, sair das redes sociais. O próximo passo pode ser parar de murmurar e agradecer mais daquilo que Deus tem te abençoado. Enfim, cada um tem um próximo passo de fé. Siga. Primeiro tópico foi, o que Deus te deu já é suficiente para começar. O segundo tópico, a obediência é a chave mestra para a multiplicação. E o terceiro tópico e último, já vamos para o final. Deus recompensa quem é fiel no pouco. Deus é tão maravilhoso, queridos, que Ele sempre vai querer que a gente multiplique de acordo com o que Ele tem nos abençoado. É sempre assim. Então Deus recompensa quem é fiel no pouco. E o pouco não é pouco, mas é pouco diante daquilo que Ele tem para ti pela frente. Entende? Não é que é pouco, é que Ele está tentando te dizer, seja fiel nisso, meu filho, porque o que eu tenho comparado ao que você tem é muito mais. Deus nunca tem pouco para nós. Nunca tem pouco. Então, a virada, ela vem quando você entende que servir com excelência, no pouco, administrar as coisas de Deus, vai te levar para um próximo nível. Ame pessoas,
Ame Deus, seja fiel a Deus. Não desista de honrar a Deus. Não despreze os pequenos começos. Talvez você não está como gostaria, mas você está dando o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo, e Deus está te levando a um próximo nível. E quando você olha, passa 6 meses e está melhor, 1 ano e está melhor. Valorize a presença antes da conquista. Eu vou falar de novo. Valorize a presença de Deus antes da conquista. A gente se preocupa tanto em conquistar, a gente se preocupa tanto em avançar, mas, queridos, o principal nós temos que guardar no coração: a presença. Eu e a Tati, nós somos casados há 16 anos. E algumas pessoas que casam, eles perguntam: pastor, me dá uma dica. E dentro da minha percepção, o que eu falo, não fique ansioso para conquistar algo que Deus quer te abençoar somente daqui a 5 anos. Viva cada momento. Desfrute de cada momento. E não pense que vocês vão ser felizes quando vocês terem alguma coisa. A felicidade está no agora, a felicidade está em quem vocês são, a felicidade está em Deus, na presença dEle. Porque as conquistas vêm por consequência. As bênçãos vêm de repente. E vêm, e vêm, e vem, mas a presença não. Então não perca a presença por causa de coisas. Continue na presença. Os talentos que Deus tem te dado é justamente para você entender de que a presença dele é muito maior do que qualquer outra coisa. A cada ato de fidelidade a Deus, em qualquer área da vida, vai fazer com que Deus se aproxime ainda mais. Mas, pastor, como é que funciona? Eu posso perder a presença de Deus? Vamos ler um texto aqui do Salmo 51. Ei, cuidado com a hipergraça, tá? Tem gente que acha que a graça é fazer qualquer coisa, viver em pecado e achar que Deus está com ele, que não vai dar nada. Isso é mentira. E isso vai contra a Bíblia. Deus está falando e a pessoa diz: não preciso, é tempo da graça. Cuidado. Você quer ver o que Davi falou? No Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. 12. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Devolva-me a alegria da tua salvação. Ele tinha perdido a alegria da salvação. Ele tinha perdido a alegria da presença. É o que o texto está nos dizendo. E ele está dizendo: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ou seja, o coração dele não estava mais puro, o coração dele não estava mais na rocha, em Cristo. As incertezas, o medo predominou. E aí ele diz: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Não pense que nós não podemos perder a presença de Deus. O avivamento que está vindo, já veio, é um avivamento de aliança e compromisso com Deus. E Deus está derramando cada vez mais visões, discernimento, bênçãos espirituais para todo aquele que estiver atento. E o que Davi pede aqui? Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Ele pede um espírito de obediência. Você já ouviu isso? Já prestou atenção no texto? Davi está pedindo um espírito de obediência a Deus, porque ele sabe que na obediência a Deus tem proteção, tem a provisão, tem tudo. Só que ninguém consegue obedecer a Deus sem se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Então diga assim comigo: Espírito Santo, guia a minha vida. Eu te dou total liberdade para guiar a minha vida. Jesus
Foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele veio a esse mundo não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Então Jesus teve que decidir obedecer. E nós seguimos a direção dele. E como é um culto de ceia, se Jesus não fosse obediente, se ele não valorizasse os talentos que Deus tinha dado para ele, nós não teríamos salvação e estaríamos condenados eternamente. Mas a boa nova é que Jesus multiplicou os seus talentos. Jesus, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele não foi omisso naquilo que Deus deu para ele como missão aqui na terra. E como nós somos cristãos, nós também precisamos saber, Jesus, qual é a minha missão aqui na terra? Assim como o Senhor não foi omisso, eu também não quero ser. Porque quando nós nos encontrarmos para a eternidade, eu quero ouvir essa frase. Gabriel, João, Maria, José, Douglas, Marcelo, não sei. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Mas pastor, dói. Melhor doer na obediência do que doer nas trevas. Mas pastor, é difícil. Busque o Espírito Santo que ele capacita. É melhor sofrer por obedecer a Deus e avançar do que sofrer numa terra escura, ouvindo a voz do inimigo. Vale a pena. Dá um chacoalhão na pessoa que está ao teu lado e diz assim: vale a pena. Aí alguns pensam, pastor, está doendo. Eu quero que você olhe para essa cruz aqui, ó. Olha para essa cruz. Não é a cruz do Calvário. Mas, querido, tem gente que acha que cristianismo é romântico. Nós adoramos e o nosso Senhor, ele foi cravado no madeiro. Um espinho, uma coroa de espinho foi colocado na sua cabeça. Só para você saber, essa coroa entrou no crânio dele, os espinhos. Só para você ter noção, os açoites que ele sofreu eram açoites de um chicote que na ponta era osso afiado. E quando ele se colocou assim, você deve ter olhado Paixão de Cristo. Estudiosos nos dizem que ali mostra uma parte apenas. Quando eles davam todo aquele açoite, cravava nas costas e eles rasgavam até embaixo. Cuspe na cara, humilhação. Prego nas mãos, prego nos pés. Morreu de uma das mortes mais terríveis do Império Romano. Então, quando você está achando algo difícil, lembre-se, nosso Deus venceu a morte. O seu desafio que você está enfrentando é café pequeno para ele. Eu não sei se você chegou aqui murmurando ou reclamando de alguma coisa, mas lembre-se que nós temos um Deus que pagou um preço na cruz e nós estamos deixando na cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados. Nós não estamos mais debaixo de punição, nós estamos debaixo da graça. Então, alegre-se, porque a condenação não está mais sobre a sua vida. Agora, existe o quê? Existe a graça de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então pegue os talentos, os dons, o tempo, os recursos que Deus te deu, seja qual for, se é 2, se é 1, se é 5, se é 10, se é 1000, e use para quê? Para glorificar a Deus e abençoar pessoas aqui na terra. Sem medo. A multiplicação já começou com a decisão no seu coração. Eu poderia contar testemunhos, mas não precisa. A palavra de Deus vai já mexer contigo, o Espírito Santo já está te ativando. Eu espero ter pessoas fazendo inscrição para o retiro hoje, mais ainda. Eu acredito que tem, não sei se chegou a 100 pessoas já. Irmãos, não é tempo mais de brincar. É tempo de nós separarmos um tempo para o Senhor.
E Jesus morreu na cruz. Ao terceiro dia ressuscitou, para que a gente pegue todos os talentos que Ele nos deu e venha multiplicar. Quando você em casa senta com a família, você está multiplicando o tempo. Pega a família e compartilha a palavra que você recebeu. Você está multiplicando o tempo. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Convido a igreja a ficar de pé.